Então, boa noite, né? Para quem não me conhece, meu nome é Keti e eu sou astróloga. Agora em janeiro completo 35 anos de profissão. Eu sei que é incomum que às vezes as pessoas não conhecem astrólogos, ou quando conhecem ficam pensando: o que será que um astrólogo faz, né? Uma pessoa, se isso é trabalho, as pessoas têm esses questionamentos. Mas sim, trabalho há 35 anos, sou de Porto Alegre e vim para Novo Hamburgo, onde eu moro até hoje, em 1988, 89. E estou lá até hoje, dirigindo a Casa do Conhecimento, e recebi esse convite feliz da Ana Paula para trazer para o espaço dela, então, esse entendimento sobre o ano de 2020. Eu acho que a gente tem uma expectativa toda vez que vai chegando dezembro, a gente vai ficando, né, meu Deus, e será que vai ser melhor? E não pode ser pior do que o ano que passou. Todo mundo tem essa fala assim de vamos nos livrar de uma vez desse bendito deste ano e vamos passar adiante. Bom, é possível que as notícias não sejam as melhores em termos de orientação para o ano que vem. Vão se preparando para isso. Então eu vou começar de uma maneira bem facinha, bem acessível, e depois a gente vai incorporando esse entendimento sobre como vai ser o 2020 astrológico, tá certo? Essa é a minha fala de hoje. E as pessoas gostam sempre de saber qual é o planeta que rege o ano. Para ser bem franca com vocês, isso não existe. Tá? Isso é muito mais um movimento de cultura, de entendimento, onde a gente vive tempos em que a gente precisa ter um representante, precisa ter um regente, precisa ter alguém para nos liderar, para ser essa figura que nos norteia. De fato, astrologicamente, assim, dentro da técnica, não existe bem isso. Mas tem um cálculo super antigo de mais ou menos uns 4.000, 5.000 anos atrás, que até hoje é utilizado, então, e que nos dá essa noção do que a gente chama do regente do ano. Como alguns entendimentos eles precisam ser popularizados, eu vou me valer desse conhecimento e vou então apresentar para vocês que 2020 é o ano do Sol. Mas isso não é raro, em 2016 também foi ano do Sol, tá? Os antigos se valiam de 7 astros principais, que estão representados inclusive na nossa semana. Às vezes a gente não sabe, mas fica o conhecimento aqui, né? O domingo é um dia do Sol, domingo é de Dominicus Day, que é um dia do Senhor, tá? A segunda-feira, que em espanhol é lunes, fica mais fácil no espanhol, é um dia consagrado à Lua. A terça-feira, martes, que é um dia consagrado ao deus Marte. Quarta-feira, miércoles, que é então o dia de Mercúrio. Quinta-feira, jueves, que é o dia de Jove, que é a forma latina de chamar Júpiter. Sexta-feira é o dia da Vênus, né? Sexta-feira a gente vai, se arruma, tem happy hour, é um dia consagrado a isso. E sábado, que é o Shabat, que é um dia consagrado a Saturno. Isso não tem nada a ver com religião, isso nos remete a muito tempo atrás, onde a gente tinha uma necessidade de ser regido por essas forças que a gente chamava de deuses e que não retiram o lugar do Deus Supremo de maneira nenhuma. Esse dia do Sol, então, esse ano do Sol, é o que a gente vai encontrar, lembrando que, né, só para esclarecer, o Sol não é um planeta, é uma estrela, por sinal é uma estrela pequena, se comparada a outras estrelas que a gente encontra na nossa galáxia, mas eu quero falar um pouquinho da representatividade do símbolo que é o Sol, tá bom? Então o Sol é uma estrela, é fonte de vida para o planeta Terra, é dali que a gente tira o calor, a vida, o ânimo. A gente não existiria, todo mundo sabe disso, e desde a antiguidade o Sol está associado aos deuses, aos mais supremos, a realeza, né, os deuses, essas figuras solares como reis e rainhas e a nobreza. E o que é de mais supremo na existência em termos de a gente dá valor. A gente diz que uma pessoa está muito bem, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa solar. A gente usa essas expressões.
É uma força geradora, símbolo de vida e de consciência, e ela representa a nossa divindade interior, esse melhor que está em cada um de nós. Então, o ano de 2020 favorece uma atenção na luz de cada um, muito mais do que por conta de uma regência exatamente, mas porque é o que está no inconsciente coletivo. Todos nós estamos esperando essa regência solar. Então, é aí que isso se manifesta. Um lembrete, né? Que o sol que aquece e ilumina também é o mesmo sol que queima e que cega, ele pode custar. Então, 2020 já entra com essa simbologia, com essa representatividade de excessos, e esses excessos eles podem ser, como tudo na vida, coisas bacanas e coisas não tão bacanas. Então é preciso que a gente esteja alerta ao uso que a gente faz dessa energia, certo? Em um ano de sol, as sombras, elas também se fazem presentes, incentivando as vaidades, os egos inflados, essas performances enganosas. Cuidado com isso, cuidado com os excessos, com esses exageros, com quem bate no peito e diz eu resolvo tudo, eu curo tudo, eu faço tudo. Cuidado, isso possivelmente vai se exacerbar ao longo de 2020, a gente vai ver mais pessoas tentando sentar num trono, certo? Arrogância, orgulho, egoísmo e abuso de autoridade são extremos que fazem parte dessa representação das características solares, tanto quanto a generosidade, o carisma, a alegria, o amor, que também são características do Sol. Então não é porque tem Sol, não é porque tem luz que não tem sombra, certo? O ano de 2020 ele nos convida então a intensificar essa consciência individual, sem a gente perder a noção do coletivo. Estamos todos num período da existência, da evolução humana, que somos muito provocados pela busca da luz. Eu falo isso no próximo slide, mas já adianto aqui que a gente está numa busca desenfreada por tudo que brilha, por tudo que aparece, por tudo que nos aquece. Estamos carentes desse calor da existência, tá? E a minha pergunta é, se a gente quer mudar o mundo, antes a gente tem que mudar a nós mesmos. Acho que esse é um caminho que não tem outro. Se alguém conhece, me conte, tá bom? Estamos viciados na luz exterior? Se perguntem isso. O que eu quero dizer com luz exterior? Não é só uma roupa cheia de paetê, não, tá? É nessa luz, nessa condução, nessas pessoas que brilham, nessas iniciativas grandiosas. A gente está sempre projetando que o outro é mais iluminado. Eu vou falar com a Ana, porque a Ana é mais iluminada, a Ana tem uma luz própria, então eu projeto para os outros. Estamos buscando desesperadamente essas figuras que nos parecem que a gente delega para elas essa condição de ter uma luz própria. Questiono também essas nossas posturas de busca por soluções luminosas e mágicas. Então eu não estou bem, eu quero ir ali uma vez, eu quero ir na Ana uma vez e 5 minutos depois que eu sair da Ana, minha vida tem que estar pronta e totalmente resolvida. Eu quero ir no médico e que ele me dê um remédio que aquilo passe na hora. Temos sim, faz parte da cultura não só brasileira. A minha fala aqui é com relação ao momento da humanidade, e nós estamos buscando essa solução mágica. A prova, para mim, disso tem a ver com essas telas que a gente tem o tempo inteiro. Prestem atenção na sala que a gente está. Luz em cima, luz no projetor, aqui. Os celulares, que gentilmente vocês não estão nas redes sociais agora, mas normalmente é assim, né? A gente não consegue mais desgrudar o olho de uma tela luminosa. Eu não sei se todos aqui sabem, já existem clínicas no Brasil, então imaginem no exterior, para tratar as pessoas viciadas em luz, em tela luminosa.
em celular, em computador. Isso, a gente teve outros movimentos de adoecimento, né? E eu achei importante a gente falar na depressão, que é o mal do século, do milênio, sei lá, a gente fala em outras doenças, mas essa é uma doença presente em nós e que a gente ainda, no nosso dia a dia, a gente ainda não compreende bem o tanto que nós estamos dependentes. Isso não é uma fala nem um incentivo para a gente deixar o celular, deixar a busca da luz, mas como tudo tem que ser bem dosado em nós, e que esse excesso de busca de luz, ele pode projetar para dentro de nós uma baita de uma sombra, certo? Aqui eu trouxe uma informação só para a gente construir os pensamentos, que é transformando o chumbo em ouro. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso, mas possivelmente ouviram falar de alquimistas. Um negócio antigo, alquimistas eram uns caras que ficavam lá, uns químicos de muitos séculos atrás, que ficavam transformando coisas e transformando metais e transformando tudo. E esse conhecimento, ele é muito mais do que uma técnica, ele é uma grande simbologia para o que a gente, como humanos, continua fazendo, tentando transformar Saturno, para falar um astrologuês bonito aqui para vocês, em Sol, ou seja, transformar chumbo em ouro. Esses alquimistas, quando eles iam escrever chumbo, eles não escreviam chumbo, eles escreviam esse desenho aqui, que a gente chama de glifo, tá? Que é a representação do planeta Saturno. E o ouro é representado por aquele círculo com um ponto no meio. Sou eu no centro da minha vida, essa figura solar. Então todo o trabalho alquímico, que há séculos atrás era feito em laboratórios, por grandes caras, hoje continua sendo feito nesse laboratório individual das nossas vidas, que é a busca de transformar o chumbo, o peso, o tempo, a limitação, a tristeza, o desânimo, em luz, em consciência, em vitalidade, em amor, em alegria. Todos nós ainda estamos dentro do nosso laboratório alquímico individual, tentando nos tornar pessoas melhores. Essa é a nossa orientação, né? Uma pepitinha de ouro, para quem não conhece. Tá? É uma figura simbólica para a nossa conversa. Pode continuar. Eu trouxe aqui umas que eu chamo de dicas para acordar a luz interior. Essa parte até foi publicada numa revista que eu sou colunista há uns 6, 7 anos, que é a Like Magazine. Então eu trouxe essas informações que também são informações fáceis, não são passes de mágica, são dicas para acordar a luz interior. Às vezes a gente faz uma coisa, compra uma coisinha, usa alguma coisa com consciência, e isso nos dá um alarmezinho lá no fundo da cabeça para a gente se melhorar, certo? Recomendo, então, para 2020, pedras como o citrino, como o topázio amarelo, como o âmbar, que não é uma pedra, é uma resina, mas tem essa função, a pedra do sol, o diamante. A cor do ano é o amarelo em todos os seus tons, gente. Então vai desde o amarelo gema, como diria minha mãe, né? O dourado, o laranja, o ocre, mostarda, tudo que brilhar muito. Então assim, eu estou dizendo que se eu botar um vestidinho dourado e uns brinquinhos de citrino, o meu ano está resolvido? Não. Eu estou convidando que vocês usem mais essas cores, que usem mais essas pedras, para que cada vez que tu for fazer esse gesto, tu lembrar, isso aqui me ajuda a ter mais consciência, isso aqui me ajuda a estar mais antenada, ajuda a acordar a minha luz interior. Acho que eu bati no microfone. Como dica também para acordar essa luz interior, sol nos acessórios. O que é isso? As meninas às vezes têm mais facilidade, né? É um brinco, uma camiseta com um sol, um pendurico em casa, um castiçalzinho que tem um sol. Usem mais a figura do sol para lembrar vocês de ter mais consciência. O metal, como a gente já viu, é o ouro. Pris, passa o aromatizador para nós.
a gente preparou um aromatizador. Por favor, fechem os olhos, só para não cair no olhinho, porque tem um pouquinho de álcool de cereais, não dá alergia, fiquem tranquilos, respirem fundo. Esse aroma é um mix, é uma sinergia de aromas, de óleos essenciais, que a gente, quando respira, ele entra direto, né, na nossa corrente sanguínea, vai bater lá no nosso sistema límbico. São aromas de laranja, de louro, de canela, de alecrim, que são, então, plantas cujo aroma correspondem a essa energia vibrante do sol. São plantas que têm a associação, cada planta, tá? Para quem gosta de alguns assuntos esotéricos, ocultismo, enfim, cada planta está associada a um planeta. Essas são plantas solares, ok? Se quiser ter a planta em casa, um buquê lindo, que nem eu recebi da Terezinha, ali é maravilhoso. Peguem as ervas, façam um lindo buquê e coloquem na casa de vocês. Não precisa só a flor, sabe? A erva, ela traz uma potência muito grande, muito legal. Mas antes da gente iniciar 2020, a gente tem que finalizar o 2019. E tem um evento agora, dia 26, que é um eclipse, tá? Então a gente vai começar a parte mais técnica da nossa conversa de hoje, falando desse eclipse de 2019, que entendo, pode seguir, que entendo que vai trazer muitas coisas importantes e é uma peça determinante para a continuidade do 2020, certo? Então, dia 26 de dezembro, eu me baseei na cidade que eu moro, que é Novo Hamburgo, mas essa informação, se for passada para outro estado brasileiro, a variação é pequena. Para outros países a variação tem que contar daí com o fuso, mas aí tem como procurar na internet, né? Para nossa região toda é esse horário, que vai acontecer um eclipse solar anelar. Anelar é quando ele não é total, fica aquela anelzinho assim que nem eu mostrei na foto anterior. Analisar os preços emocionais pessoais e as abordagens usadas até aqui e pensar nas novas estratégias para seguir adiante, especialmente na área profissional. O que eu oriento vocês? Vocês já entenderam que eu não oriento passo de mágica, né? Na minha estrada de conhecimento, isso não existe. Existe trabalho sobre si, existe busca da consciência, do conhecimento, especialmente da prática. Porque só saber e não botar em prática também não leva a lugar nenhum, tá? Se permitam, vai acontecer às 2 horas da manhã. Não precisa ficar acordado de madrugada, gente. Antes de dormir, vai lá, faz tua meditação, faz uma reza, uma oração do jeito de cada um. Não tem regra, isso aqui não é uma religião. Então a gente não precisa se ocupar com um formato, mas com uma consciência. Coloquem o foco nesse momento do céu, onde é uma lua nova, tá? Eclipses solares só acontecem em lua nova, eclipses lunares só acontecem em lua cheia. Isso é matemática, não existe possibilidades de ser diferente, tá? Então esse momento, especialmente, é claro, eu trouxe o mapa do momento, a não ser que alguém que estude astrologia, é uma linguagem codificada, mas esse momento ele pede uma pausa interna para a gente avaliar preços. Não é só o preço do teu produto, não é só o preço da minha consulta, é o preço do meu esforço, da minha emoção, porque muita gente, para fazer aquele dinheiro ali, fazer aqueles 10 reais, ele às vezes gasta 15 reais. Muitos de nós, para manter algumas coisas, algumas estruturas na nossa vida, sai muito caro, sai muito. Então, penso que é importante essa pausa, esse silêncio interior para se reestruturar e fazer essa análise do que exatamente, obrigada querida, do que exatamente eu estou precisando estruturar e avaliar para poder chegar lá no 2020 com um entendimento e com um preço justo que eu estou pagando pela minha própria vida,
certo? Isso faz sentido para vocês? Eu falo mesmo, mas as minhas palestras podem ser um pouco mais interativas. Se alguém quiser colocar alguma coisa, sinta-se à vontade, ok? Essa estratégia, então, é uma espécie de planinho pessoal, que tu vai lá, vai parar e vai dizer o que eu quero. De alguma forma, todo final de ano favorece. Mas a gente tem uma tendência a colocar muito a nossa estrutura de trabalho na mão dos outros. Então, é o governo, é a economia, e a gente acaba perdendo um pouco da percepção do que eu realmente posso dar conta. Então, esse é o convite que esse eclipse vai trazer para nós, certo? Pode trocar. Então, chegamos, né, em 2020. Esse é o mapa do exato momento que começa no calendário, o 2020. Mesmo quem não é astrólogo percebe que tem uma reunião importante aqui de planetas, né, numa sequência. Começamos o ano com Mercúrio, Júpiter, Nodo Lunar Sul, Sol, asteroide Ceres, Saturno, Plutão, tudo no signo de Capricórnio. É um momento importante para nós. Eu vou explicando isso bem facinho daqui a pouco. Janeiro. Janeiro tem aquele misto de ai que bom, né? As férias passaram, as celebrações passaram, a gente está abastecido emocionalmente ou não, depende das famílias que a gente tem e das coisas que a gente constrói durante o ano. Às vezes é estressante para alguns, mas teoricamente seria um momento para a gente estar mais alimentado, assim, mais nutrido das nossas emoções e começar com força o ano. Não é na prática bem o que acontece, mas o ingresso do Marte, do planeta Marte em Sagitário, vai fazer com que a gente arranque 2020 cheio de ânimo, assim. Esse ano acho que a gente vai ter uma ajudinha. A coisa vai dar uma empolgação, um pé na jaca, né? Por que não falar um português bem bonito, bem claro aqui? Mas questões de dinheiro, muita atenção. Esse ano eu estou mais atenta aos desperdícios depois da entrada do ano do que antes. Aqui pode ter uma coisa tipo, passei bem a virada do ano, cuidem o mês de janeiro, porque a tendência é as pessoas estarem com um nível de intensidade, de empolgação e de otimismo. Acabou 2019, vamos embora. Um pouquinho de cautela, tá? Especialmente com alguns gastos, com onde tu prende o teu dinheiro. Tenham parcimônia nisso. A gente no dia 10 tem um outro eclipse lunar, que eu já vou falar um pouquinho dele. Tem o Urano em movimento direto, as coisas, surpresas podem acontecer. A gente está já nessa batida de situações mundiais que nos surpreendem, tipo, nossa, coisas que a gente não imaginava, que não estavam programadas para ter aquele desenvolvimento. A gente está sendo pego por uma surpresa atrás da outra. Isso se intensifica muito ao longo de 2020, mas já começa em janeiro, ok? E aqui nós temos uma conjunção única que eu estou apontando só porque mais adiante eu vou me referir a ela, que é um momento único no tempo, que fazia muitos anos, que não acontecia nesse formato. Saturno e Plutão, eles são dois planetas com uma simbologia de regência no sentido do governo, do poder, da política, aqueles que representam quem nos rege. Nossa mente brasileira nos leva direto para presidente, nos leva direto para Brasília, né? Mas não é só aqui, tá, gente? Pelo mundo todo. Então a gente vai começar a perceber que algumas estruturas estão sendo ativamente demolidas. A gente já está vendo as notícias da semana passada para cá, elas estão, imagino que surpreendendo a todos. Não é que a gente não achasse que aquilo pudesse acontecer, mas uma coisa é tu ter uma potência, outra coisa é tu ter a realidade. Então a realidade vai se intensificar. Pode trocar. Esse eclipse aqui acontece no dia 10 de janeiro e ele tem uma pegada que eu acho que eu
gostaria, se tu sentir a vontade de colocar alguma coisa, Ana, por favor, porque ele bate bem no eixo dos ancestrais. Ele ele acontece em torno do grau 20 do Capricórnio e do signo de Câncer, que é um grau específico, enfim, não preciso ser tão técnica, mas que o meu convite, eu faço uma orientação aqui para cada um dos 6 eclipses que nós vamos ter ao longo de 2020. Normalmente eles são 4 ou 5, esse ano nós vamos ter 6. E a minha orientação é para a gente meditar sobre os ancestrais e como honrá-los, no sentido de colocar em prática, olhar para trás, entender um pouco dessa bagagem, desse conteúdo emocional e como se realmente seguir. Se para isso precisar buscar constelação, maravilhoso. Nem todo mundo sei que busca, acho que aqui é um público mais específico, mas é uma orientação que serve para todos, independente de conhecer a constelação ou não, certo? Porque nós vamos precisar de muita força para as mudanças que o mundo está nos colocando. Então, quando a gente se fortifica astrologicamente, né? Não sou uma consteladora, pelo menos não ainda. Quando a gente se fortalece emocionalmente, é isso que dá estrutura para tu conseguir ter uma caminhada na jornada da vida com equilíbrio e com respeito. Então, esse eclipse, ele vai literalmente mexer com essa base da gente. No dia 10 de janeiro, à tarde, no período da tarde ainda, né? A gente pode realmente promover uma meditação para isso. Gente, e os ancestrais, como você está dizendo, né? Ele que nos dá a força, o impulso de ir para frente. De seguir. De seguir, com certeza. Então, se a gente olha e honra toda essa força nossa ancestral, a gente vai com mais força, porque a gente traz a força da nossa ancestralidade. Bem diferente quando a gente vai contra qualquer coisa dos nossos ancestrais. Astrologicamente, um dia a gente pode até fazer, se houver interesse, a gente pode fazer uma palestra só sobre isso, tá? Astrologicamente, o ponto que a área de um mapa que fala da família, ela fica sempre embaixo da roda zodiacal, e a questão profissional e o pai fica lá em cima. Ou seja, eu ensino isso para os meus alunos de astrologia há muitos anos. Quem não fortalece as questões familiares não consegue desenvolver uma posição social, uma produtividade, ter um resultado, se sentir uma pessoa realizada, né? Porque a roda, os nossos pés são a área da família, os irmãos de um lado, a família no meio, os filhos do outro. É isso que fortalece e mantém uma pessoa reta em direção ao que ela busca, aos propósitos e à missão. E isso a gente vai ter então já no dia 10, acompanhado daqueles outros movimentos planetários importantes. Então janeiro, ele já começa assim, exibido para nós, cheio de coisa para a gente resolver, certo? Fevereiro a gente tem alguns movimentos, tá muito na moda, gente, falar em Mercúrio retrógrado. Quem aqui já ouviu falar em Mercúrio retrógrado? Bota na internet, todo mundo fala, ai meu Deus, o Mercúrio está retrógrado, o que eu vou fazer com isso, né? E isso tem, no meu olhar, assim, espalhado certo pânico, ou pelo menos para mim, que atendo pessoas, as pessoas me procuram e perguntam, Kate, Mercúrio está entrando retrógrado e agora? Fizeram camiseta, fizeram cursos sobre isso. Eu pessoalmente tenho pessoas que conheço que evitam, não viajam, não marcam, tipo assim, gente, a vida não para. Os planetas lá no céu, eles não mandam raios desgracentos para nenhum de nós. A vida continua como ela sempre foi. E o planeta Mercúrio, ele entra retrógrado 3 vezes ao ano, todos os anos, desde sempre. E vai continuar fazendo isso até o fim dos tempos. Porque isso é matemática, porque isso é astronomia, não é nem astrologia, e porque tem uma lógica matemática nisso, ponto. O que isso significa? Eu vou abordar com mais calma lá adiante, mas só para apontar que aqui, então, vai ser um período de mais confusão nas comunicações. A gente que trabalha com o público tem que dizer, olha, lembra, tem consulta amanhã, está confirmado? Olha, não sei o que, a gente vai ter que confirmar um pouco mais,
cuidado para não esquecer o dia de pagar a conta, cuidado para não se atrasar muito, coisas dessa ordem. Mas não é nenhum caos que não possa ser prevenido, enfim, tá bom? E ali no dia 10 de março o Mercúrio já pega ele de novo e já vai embora, já segue no ritmo dele, trazendo as comunicações de novo para a ordem natural em que elas se encontram. No dia 20 nós temos o Ano Novo Astrológico, que é então o ingresso do Sol em Áries. Aqui no hemisfério sul é o início do outono, esse sim é o Ano Novo. Nós trabalhamos com uma organização de tempo que ela é solar. Então nós nos baseamos na coisa dos meses, o janeiro, que começa o ano janeiro. Para quem não sabe, o nome desse mês é dado por conta do deus romano Jano, ou Janus no latim, que era um deus mitológico, né? Mitologia, história dos mitos, que ele tinha um rosto na frente e um rosto atrás. Então é essa simbologia dele olhar para frente e olhar para trás, ele era um divisor, né? Então o janeiro é isso, é uma nova etapa, só isso. Mas o Ano Novo Astrológico, pelo céu, pela mãe natureza, acontece no momento em que o Sol ingressa nessa região do céu que a gente chama de região zodiacal do Áries, tá? E que para nós aqui é o início do outono no hemisfério norte, início da primavera, equinócio. Vocês podem ver então que no dia 20 nós temos o Ano Novo Astrológico, no dia 22 Saturno, que é um planeta que fica 2 anos e meio em um único signo, ele estava em Capricórnio faz 2 anos e meio, e ali 2 dias depois então do equinócio de outono, ele entra em Aquário. Dia 29, o Marte, que é o deus da guerra, como simbologia, como mitologia, também entra em Aquário. E aqui a coisa começa a tumultuar no mundo. É muito possível que de março para abril a gente vá ouvir coisas que a gente não gosta, sobre violência, sobre reestrutura e coisas assim. Aí vocês podem estar pensando, meu Deus, mas quanta coisa ruim, né? Essas coisas, gente, acontecem no mundo desde sempre. Quando a gente monta um trabalho de pesquisa astrológica, não é só para dizer as maravilhas. As maravilhas a gente usufrui, as maravilhas a gente constrói. A ideia é a gente compreender que estamos num momento, estamos com vários ciclos de tumulto e de reorganização. E que quanto mais o mundo mostra que a gente tem que se reorganizar, o que a gente tem que fazer aqui embaixo? Se reorganizar, simples assim. A pergunta é sobre então a entrada do Urano em Touro ali, né? Perdão, a entrada de Urano em Touro não, a entrada do movimento direto, porque o Urano já está em Touro. Há um tempo atrás, no ano passado, eu ouvi falar dessa coisa. Ele... Sim, ele ingressou a primeira vez em 2018, depois retrogradou, voltou para Áries, e esse ano, no primeiro semestre de 2019, ele entrou definitivamente no signo de Touro. Agora ele está retrógrado, ali em janeiro ele desretrograda, que é uma palavra feia, mas é isso, tá, gente? Ele sai de uma percepção ótica que nós temos que ele está andando para trás, claro que ele não está, é só uma percepção. É que nem quando a gente está no carro, sabe? Quando tu tá no carro, tu jura, quando tu tá dirigindo, parece que tudo tá andando para trás, né? Tu tá parada, se tu olha para a janela, passa árvore, passa pessoas, é uma ilusão ótica. A retrogradação dos planetas é isso, mas ela tem uma simbologia. Então, da tua pergunta de Urano em Touro, né? Desse movimento direto. Sim, esse ingresso de Urano em Touro, que vai durar 8 anos, é o que marca essa nova era para a agricultura, para o alimento. Se a gente for parar para observar e ler jornal e se informar, a gente vai ver que tem movimentos com relação à maneira e o que a gente está comendo muito importantes. Tanto de notícias ruins, como liberação de um monte de veneno tóxico, quanto de notícias boas. Então, por exemplo, uma coisa que eu achei muito simbólica foi a carne vegetal, que é super contraditória. Algumas pessoas dizem que é ruim, não sei o que, mas é uma forma de alimentar as pessoas. Então, esses 8 anos, eles marcam um período onde nós vamos ter que buscar, através da tecnologia, novas formas de nos alimentarmos, porque senão não vai dar muito certo a coisa.
E o rapaz estava vindo morar no Paraná para cá, fazia umas 2 semanas. Por quê? Isso acho que muito grande em todo isso que eu estou falando. Na região do Paraná da onde ele veio, era baseado em matadouros, né? De porcos, enfim. Foi trocado tudo por tecnologia. E eles demitiram numa vez 900 e poucas pessoas. Isso está acontecendo em vários lugares, é um movimento mundial e isso é Urano em Touro. Então daqui para frente a gente cada vez mais vai ver que a máquina, que a tecnologia, que é o termo mais adequado, ela está ocupando um espaço na nossa vida, não só dentro desses empregos, mas da forma como a gente se alimenta. Se for parar para pensar, se tu quer comer alguma coisa, tu pega o teu celular, tu chama o que tu bem entender, que eles entregam, né? Então isso já está na nossa vida com uma intensidade, com um tamanho que não existia há 3 anos atrás. Vocês não percebem isso? Então a gente pode achar que isso está muito, muito distante. Não está não. Não está não. É cada vez mais. Essa questão da minha região que eu moro, não tem mais caixa de supermercado. Tem uma pessoa lá que vai controlar o passe do caixa do supermercado. Passa para o compra. Tu mesmo dá conta. Isso é uma tendência cada vez maior. Colocava no cestinho e pagava e ninguém olhava. Sim. Ele controlava pelo peso do produto e tu estava tirando de um cesto para colocar na sacola e ele gerava o valor. Ninguém tinha. E isso é o normal. Isso é o normal. Eu tenho muitos clientes que moram na Ásia. Eu atendo online, eu sou uma astróloga que atendo presencialmente e atendo online. E esses clientes, eles usam tecnologias que a gente aqui no Brasil ainda nem sonha, né? Como é o teu caso, né? Daniel também. Sim. Isso tudo faz parte dessa nova abordagem, tá? Deixa eu trocar, Cris. Aqui, então, a gente tem o desenho do ano astrológico, do momento real. E, de novo, eu chamo a atenção que, mesmo não sendo astrólogos, vocês podem perceber essa fila de astros em uma região muito restrita do céu, certo? Pode trocar. Em abril nós temos nós temos 3 conjunções importantes de Júpiter-Plutão ao longo de 2020. Plutão, ele entra em movimento retrógrado. Aqui nós temos uma pausa do universo, vamos chamar assim, para ainda dar uma olhadinha nas leis, nos acordos, essas coisas de cachorro grande que nem a gente brinca, sabe? Olhem, vocês anotem isso. E vocês vão ver nesse período, a partir desse período, o quanto esses assuntos de grandes potências mundiais vão estar se ajustando. Acho que essa questão toda na Inglaterra é um exemplo disso aqui. As coisas estão mudando, a forma de governo, coisas que talvez vocês digam, não, mas isso aí sempre mudou, sempre foi assim. Sim, a humanidade vai continuar, mas a gente vai mudando a forma de levar a humanidade. E se a gente entender que isso é só um movimento externo, a gente vai se sentir para trás. Eu nem vou fazer isso porque não daria tempo. Mas se eu fosse falar com cada um de vocês como tem sido os dias de vocês, eu tenho certeza que eu teria muito conteúdo. Porque a vida está pesada por si. Aí tu para e diz, não, mas eu não tenho nenhum problema, eu estou com saúde, as contas estão pagas, a família está bem. E aí tem aquele peso. O que vocês acham que é esse peso? É essa mudança coletiva de ajuste entre uma vida como a gente conhecia e uma vida que a gente ainda não conhece. Tem uma aceleração aqui. E é difícil dar conta emocionalmente disso tudo. É possível, mas esse é um período de transição. Tá? Por favor. Em maio a gente também tem movimentos importantes. Aqui eu fico um pouco preocupada com os movimentos de auto-engano, tá? Fiquem muito atentos nessa época para não se comprometer com coisas que depois vocês não vão dar conta.
o Saturno em movimento retrógrado, a Vênus em movimento retrógrado, Júpiter em movimento retrógrado e o Marte em Peixes, eles sugerem inconscientemente que a gente perca um pouco a borda do que é meu, do que é teu, do meu limite com o teu limite, e aí coisas simples e coisas importantes. Eu posso entrar e dizer, vou trocar de carro, porque estou ganhando bem, vou poder pagar. E semana que vem daí não está mais ganhando tão bem. Esses projetos a médio e longo prazo, muita atenção nesse período, a partir desse período. Eu posso dizer, Ana, vou te ajudar com a festinha para o Caio. E depois eu dizer, meu Deus, como é que eu fui dizer isso para Ana? Eu tenho isso, tenho aquele outro. Então cuidado com os passos, caminho com uma segurança e com uma cautela que talvez a gente não esteja mais acostumado. É para olhar muito para si esse período, tá? Deixa eu trocar. Em junho a gente tem um novo eclipse, já vamos ver ele, e depois, no dia 5 e no dia 21 temos o segundo eclipse. Para quem não sabe, os eclipses eles vêm de parzinho, tá? Acontece um lunar, 15 dias depois solar, ou acontece o solar e 15 dias depois, isso é matemático, porque tem a ver com essa velocidade da Lua em torno da Terra e a Terra em torno do Sol, um cruzamento aqui. Nós temos de novo alguns movimentos, o Mercúrio, olha lá, ó, entrando em movimento retrógrado de novo, em Câncer, então vai ser aquele período que diz, mas por que tu tá falando assim? Naquela vez, quando tu me falou assim, aconteceu tal coisa. Nós vamos estar todos muito emocionais e se cobrando coisas, e esse é um estado de espírito, um estado mental que pode bagunçar um pouquinho. Então, a amorosidade, desenvolver uma palavra mais amorosa, mais passiva, sim, passividade às vezes é importante. Se ela é uma estratégia de bem viver, ela pode ser importante. Não é para sempre, não é para mudar o jeito que a gente é só para saber levar. E lá no final do mês, nós temos o ingresso do Marte em Áries e a segunda conjunção Júpiter-Plutão, aqueles que eu falei que são os regentes, as leis e as coisas todas de governo. Então, essa mistura aqui, ela é uma mistura, eu diria, explosiva. Temos que ter cuidado com a política, com os desmandos da polícia, e é um período talvez de maior tumulto, de maior violência. Esse padrão mental que eu falei que vai estar atuando de cobrança e de mágoas e de te atirar na cara, pode gerar mais brigas do que o comum. Então, por favor, lembrem, em junho, de meditar mais, de perdoar mais, de se recolher mais, não levar tudo. Reivindicar é uma coisa muito boa, gente, muito importante. Mas a gente tem que saber o momento, tem que saber adequar o momento em que isso acontece. Por favor. Não, tem dor na pele, né? Então, pega esse torno isso assim, de janeiro até junho. Nada de pensar em ficar namorando muito, não, baixar a cabeça, trabalhar, cuidar, né? Não, tipo assim, não ficar muito assim, né? Esse primeiro metade de ano, assim, de janeiro a junho, né? Como é que fica essa questão de parcerias, assim? Eu trabalho muito com parcerias, né? De trabalho, clientes, outras pessoas, né? Que vêm e vão, como é que isso? Tem alguma dica? Assim? A parceria só acontece com dois, ou com no mínimo dois indivíduos. E esse é um ano de olhar muito para o indivíduo, individual, né? Então, a parceria, ela pode, não é que não vai ter uma parceria bacana, que não pode namorar, pode, mas o tumulto, ele está chamando. Se a tua consciência individual não estiver minimamente estruturada, focada no respeito, no trabalho sobre si, num trabalho honesto, a tendência de tu entrar nesse caldeirão do tumulto, da violência e da cobrança e do desgaste, que é o que eu falei antes, de não gastar muito mais do que o que tu pode, tanto com dinheiro, quanto com energia, quanto com emoção, porque às vezes é isso. Às vezes tu vai visitar, sei lá, um amigo, e tu volta para casa assim,
meu Deus do céu, eu tinha que ter ido embora 20 minutos depois que eu cheguei, que estava de bom tamanho. Mas daí tu ficou, tu almoçou, tu passou a tarde, volta para casa um bagaço. Todo mundo aqui entende isso? Conseguem perceber o quanto a gente se desgasta às vezes em coisas que tu tá pagando 20 por algo que com 5 já estava bom, não precisava mais. Então a parceria, ela é uma consequência do eu. Não existe nós sem antes existir o eu, tá? Não sei se te respondi, mas... Sim, eu acho que vem pra mim é uma parceria que tem que ter consciência do que eu quero, que a pessoa quer e bem combinado, sabe? Bem combinado. Porque senão assim, eu saio contigo, eu acho que a gente vai namorar. Tu não me disse que não vamos, tu não me disse que vamos, mas eu tô tomada daquilo. Então, esse esclarecimento, essa borda, esse limite, esse contrato bem feito, que já é algo meio óbvio que a gente deveria praticar, independente de ser o ano de 2020 ou não, mas esses são gatilhos para que esse tumulto que o céu está apontando, que a gente escorregue por essas brechas, entendeu? Pode seguir. O eclipse lunar de junho, ele é um eclipse que acontece numa lua cheia, então o sol vai estar em Gêmeos, a lua vai estar em Sagitário, e eu convido que todo mundo medite sobre o silêncio e o uso da palavra. Para onde te leva o conteúdo dos teus pensamentos? Eu sei que a gente fala essas coisas e depois a gente pode esquecer. Vocês podem fotografar, vocês podem anotar na agenda, pode botar no celular, pode fazer um exercício de comprometimento e se dar o tempo de naquele dia 5 de junho, lá pelas 4 da tarde, tá trabalhando, vai no banheiro, não tem problema, dá uma pausa e faz uma concentração, dá um comando para a tua mente, dá uma respirada funda para poder sentir o que é que está pegando, o quanto tu está te desgastando com a palavra, onde tu cala e tu deveria falar, onde tu fala e tu deveria calar. Essas coisas assim, essa medida de equilíbrio sobre o uso da própria palavra, certo? Uma das coisas que a gente mais falou, pelo menos eu, em 2019, foi sobre os pensamentos tóxicos. Tu vê um problema, tu ouve um problema, tu vive um problema e tu não sai do problema, tu vai para casa, tu toma banho e o problema tá lá, se batendo dentro da tua cabeça e tu fica cristalizando essas informações e é difícil responder para a realidade com outra coisa senão aquele problema que surgiu ou aquela experiência ou aquela notícia ruim que tu viu. Isso não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível e que é preciso que a gente se discipline cada vez mais para manter a mente minimamente saudável, porque é ali que é o depósito de toda a conversa, de tudo que tu vê, de tudo que tu ouve ao longo do teu dia. E se tu não consegue manter essa disciplina sobre a tua própria mente, fica difícil até namorar. Fica difícil porque tu tá uma pessoa contaminada. Vocês se pegam de vez em quando reclamando demais? Eu me pego. A gente reclama muito mais do que a gente precisava, vocês não acham? Eu vou te dizer, Daniel, que talvez, isso é só um talvez, seja menos pior reclamar com o outro do que sozinho consigo mesmo. Porque num diálogo, eu posso te convidar, Daniel, vamos conversar, eu estou precisando desabafar. Aí o outro é amigo, é terapeuta, tá combinado que é para isso às vezes, né? O brabo é quando tu tá sozinho. Aquilo já era para ter saído e não saiu. Sabe, sujeira do fogão? É isso. Tu tem que botar uma forcinha a mais, a mente da gente está pedindo uma forcinha a mais. O eclipse do dia 21 mesmo, danadinho do mês de junho, tá? Ele acontece com Sol e Lua a 0 grau do signo de Câncer. Para quem não sabe, o signo de Câncer, ele revela a entrada do que a gente chama de solstício de inverno, aqui para nós, solstício de verão no hemisfério norte, que é um momento justamente desse momento do ano onde ele é semente para muita coisa, onde pede para nós um tanto de resguardo, um tanto de aconchego, de ficar juntinho, de se reunir para estar mais forte.
o meu convite é: medite sobre o teu amparo emocional. O que te dá colo? Não é quem, é o que. O que te dá colo? O que te dá aquela sensação de, ai, isso aqui me ampara, sabe? Eu me sinto apoiada. Para cada um aqui vai ter uma resposta. É estar em casa com a família, outro vai dizer que é ter as contas pagas, outro vai dizer que é o crush te pedir namoro, não importa. Mas tenha em mente o que é isso. E esteja aberto para que isso talvez mude. Porque ao longo dos anos, essas certezas sobre o que nos dá colo, nos dá amparo, ela pode mudar. A gente também tem que estar aberto para as renovações. Isso faz sentido para vocês? Alguém teria essa resposta? Eu penso em comida, em algumas constelações a gente viu isso, né? Quanto a comida me ampara. Então, muitas vezes... Inclusive o tipo de comida, né, Ana? Às vezes muito doce, às vezes muito salgado, né? Que é, em inglês eles têm uma expressão, né, comfort food, que é essa comidinha assim... Não, é mais um vida, ser uma pizza assim, uma bola. Pra mim já não é uma comfort food, pra tu ver, né, como isso tá linkado com o nosso padrão emocional. Há quem diga uma sopinha, não sei, né, um creminho, um docinho, para cada um vai ter, porque para cada um ativa essa memória emocional que dá aquele quentinho, sabe, que dá aquele coraçãozinho assim. Então é um excelente momento para vocês se perguntarem e tentarem estabelecer respostas. É muito triste a gente não se perguntar. Talvez seja uma das coisas mais nocivas no ser humano é a gente não ter a capacidade de fazer perguntas. Responder é fácil, porque responder tu mente, tu inventa, tu fala da boca para fora. Agora, perguntar exige um tanto de consciência de si. Então exercitem isso. Os eclipses são maravilhosos para isso. Por favor, querida. É recomendável se posicionar como mais possível assim. Com certeza. Não precisa nem ser só no eclipse, mas o eclipse é um momento simbólico, entendeu? As pessoas há 8 séculos atrás achavam que iam morrer cada vez que dava um eclipse. Pensa no desespero das criaturas. A gente já sabe que não vai, né? Só simbolicamente. Em julho, então, esse Saturno, ele reingressa em Capricórnio. O mesmo Saturno que ali em janeiro, ele pegou a força do Aquário, ele está mais solto, mais rebelde, ele nos coloca de novo nesse caminho da lei, da ordem. Vamos botar essa bodega. Sabe quando a mãe da gente é pequena, a mãe diz assim, vamos dar jeito nesse quarto aí, vamos arrumar essas coisas? É isso. Então, não esperem que alguém seja o Saturno de vocês. Que o teu chefe, que o teu marido, que a tua mulher, que o teu filho desaforado, que o vizinho maluco chegue e bote o dedo na tua cara te cobrando coisas. Às vezes isso acontece porque a gente não está se organizando com a nossa própria capacidade da estrutura a si mesmo. Então a gente tem que... Essas são as projeções, né? Essas figuras que eu falo, que são os planetas no céu e que têm nomes de deuses mitológicos. Eu costumo dizer que a gente tem um Olimpo, a morada dos deuses dentro da gente. E que isso acontece em nós. Então eu não preciso projetar esse Saturno para ti, eu posso assumir ele, eu posso entender que eu tenho essa necessidade, que eu preciso dessa experiência, e aí a vida fica menos dura com a gente. Esse momento aqui, ele é por si um momento de se voltar muito para as estruturas familiares. Então, questões domésticas, é bem legal olhar para casa, se é uma reforminha, se é arrumar uma gaveta, se é botar os pingos nos is com a família. Amorosamente, atuem sobre essa área da vida nesse período que vocês vão ter um resultado mais fluido, não tão combativo. O eclipse do dia 5 de julho, ele novamente está naquele eixo Câncer Capricórnio, só que agora é o Sol que está em Câncer, em janeiro é o contrário, né? É o Sol daí está em Capricórnio. Então aqui a gente tem ainda uma continuidade. Lembram daquela meditação sobre os ancestrais? Isso aqui é um segundo momento
Se a gente fizer o tema de casa bonitinho, isso aqui é um desdobramento. Medite sobre a ternura. A gente não usa mais muito a palavra ternura, né? Palavra bem bonita, bem importante. Onde é o teu lar? Sabe lar? Às vezes o lar da gente é literalmente uma casa, um cheiro, uma pessoa. Às vezes o lar da gente é um olhar, uma batidinha de coração. Saiba onde fica. Vocês é que tem que saber. Não precisa, eu fui, descobri que o meu lar é isso. Não precisa. Mas é importante saber onde a gente vive, onde nos deixa viva. Qual é o lugar que nos deixa viva? Agosto, eu até brinquei com o pessoal na palestra, essa palestra que eu estava dando semana passada, que o ano está tão difícil que até o agosto que normalmente é o mês do ano mais terrível, né? Ele tá light, tá tranquilaço, assim, para tu ver o naipe, a vibe de 2020, tá tranquilo, né? A gente tem o Urano ali entrando num movimento retrógrado, dando uma segurada nessas questões, vai ter algum tumulto com comida, com agricultor, com essas coisas feias que a gente está vendo por aí, mas nos dá um tempo de repensar as nossas atitudes com relação ao que nos sustenta, com relação às questões ambientais, sobretudo. Urano em Touro fala muito sobre as questões ambientais. A gente hoje em dia tem uma figura que é controversa para muitos, que é uma menina chamada Greta Thunberg. Eu particularmente acho admirável o papel que ela ocupa. Eu não estou dizendo que ela é isso, ela é aquilo, eu não quero tumultuar aqui. Mas acho que é importante a gente ter símbolos de mudança no mundo, e ela, para alegria de muitos e desprezo de outros tantos, existe essa pessoa, uma menina de 16 anos. Greta Thunberg, uma sueca de 16 anos, que está sendo o símbolo de uma busca de consciência das mudanças climáticas e de como a gente está trabalhando com essa questão do consumo e da consciência ambiental. Especialmente as questões climáticas, ela fala. Setembro, que é o nosso momento de primavera aqui. Aqui a gente tem uma força muito grande de empreender, de tomar iniciativa. Eu quero lembrar que esse ano a gente vai ter eleições, e isso para nós aqui no Brasil pode ser possivelmente uma briga feia. Já tem sido, né? Mas a última vez que a gente teve eleições, o Marte não estava retrógrado, não estava nessa posição do céu. Então a gente teve uma experiência muito importante na última eleição, com os excessos, né, com essa polarização que houve, que estava para muito além da política, muito além do teu candidato, do meu candidato. E a gente tem que estar atento para não reproduzir radicalismos nessa fase do ano, porque elas podem, esse radicalismo ele pode acelerar algumas coisas que a gente não quer mais que aconteça, tá bom? Quero acreditar que esse Júpiter em Capricórnio, em movimento direto, ele vai botar um pouco mais de lei e um pouco mais de firmeza, para a gente ter pelo menos assim um cheirinho de controle, no melhor sentido da palavra controle, no ar. Então a gente tem Júpiter e Saturno nos ajudando a criar governos mais comprometidos. Eu estou bem esperançosa com relação a isso. Por favor. Eu sei que as eleições não são em setembro, tá? Plutão em Capricórnio em movimento direto, o Mercúrio em Escorpião em movimento retrógrado. Como eu falei antes, o Mercúrio, ele 3 vezes por ano ele fica nesse estado retrógrado. Aqui nós temos um ponto complicado. Por favor, anotem essa data e cuidem muito com a agressividade. A gente teve esse ano Mercúrio retrógrado no Escorpião, as pessoas perdem o freio na língua, se machucam desnecessariamente, estão mais ocupadas em esvaziar
aquela mente tóxica. Por isso que lá atrás a gente tem que começar a limpar a mente, porque aí quando chega esses momentos que a palavra jorra para fora, tu não tem tanta coisa ruim para dizer, tu não tem tanto desaforo para fazer, tu não está tão mal educado. Então esse é um trabalho, a ideia não é uma previsão sobre 2020, mas uma orientação, porque as coisas, uma coisa desencadeia outra coisa. Para a gente chegar ali nesse momento de lavar as palavras, que bom se eu fui lavando um pouquinho todo dia, ao longo do ano, para não esperar juntar. Sabe aquelas pessoas que hoje a gente juro que a gente é amiga, e aí um dia eu olho para ela e tu vai dizer, meu Deus, faz um ano que ela pensa isso de mim, ela nunca me disse. Nossa, sensação ruim, todo mundo já deve ter passado por algo parecido, né? Então é mais ou menos disso que eu estou falando. Não juntem lixo, nem nas casas de vocês, muito menos na rua, mas sobretudo na mente. Lixo não é para ficar na mente, tá bom? Só uma pergunta um pouco mais das valores. Quem teria então a pessoa que está menos suscetível a isso? Ou só está mais acostumado? Ele tá mais, esse já é uma dinâmica da pessoa. Então tu não fica tão relevante, não fica intenso, porque já é uma natureza de reciclar e de não guarda e bota para fora. Então esse já é um movimento conhecido. As pessoas aí não sentem tanto quando já é o padrão do mapa natal delas. Em novembro a gente acalma um pouco essa energia da palavra e começa então a pedir desculpa, começa um movimento de reconciliação, de tentar se entender, que bom. A gente vive a terceira conjunção Júpiter-Plutão, que por essas matemáticas maravilhosas, ela acontece exatamente no mesmo grau da única conjunção que eu citei para vocês, ocorrida em 12 de janeiro entre Saturno e Plutão. Não é coincidência, né? São 360 graus no zodíaco, 2 movimentos de ciclos planetários super importantes acontecem no mesmo lugarzinho do céu. Tem um significado nisso, que é essa nossa reestruturação como raça, como precisamos mudar, só que sair do discurso para uma atitude mais coerente. Marte finalmente, então, ele entra no movimento direto, isso dá uma aquecida em várias coisas, em mais coragem para empreender. Eu acho que para quem tem um negócio próprio, esse período é bem bacana. Então, se quer fazer alguma melhoria no teu negócio, a gente estava falando então desse movimento ainda do Marte em Áries, sobre ser ousado e tomar atitude, enfrentar as coisas. Eu acho que quando a gente é autônomo, é muito importante tu te sentir seguro para tomar algumas decisões. Nem sempre é fácil, né? Ou quando tu tem uma série de pessoas dependendo de ti, e quem não tem. Esse período ele ajuda que a gente deslanche um pouco mais. Que é o que eu estava falando ali do Marte em Áries direto, né? Mas a gente tem mais um eclipse no dia 30 de novembro. Pode passar. E nesse dia 30, então às 6h28 da manhã, a gente tem um eclipse lunar penumbral, que ocorre novamente no eixo, então, Gêmeos-Sagitário, aquele que eu pedi para a gente meditar sobre o uso da palavra e o silêncio. Ele vem num outro, te posicionando lá a 180 graus. Então o meu convite é para que a gente medite sobre os conhecimentos e qual o sentido de saber tantas coisas. Nós somos talvez a primeira leva de gente encarnada, né, contemporâneos, que tem um absurdo de informação. Nós temos mais informação do que a gente é capaz de colocar em prática, de utilizar. Nunca vivemos isso na história da humanidade, esse jorro de conhecimento, tudo à disposição. O celular traz tudo que a gente precisa. É claro que eu estou falando para um público como nós, que somos elite do mundo. Não percam de vista que nós, mesmo que aqui não tenha ninguém milionário, nós somos a elite do mundo. Porque 90 e tantos da população mundial não tem acesso ao que a gente tem. Então nós somos extremamente privilegiados, e por isso mesmo a importância de honrar
em nome dessas pessoas que não têm voz, que não têm visibilidade, que não têm acesso às coisas que a gente tem, nós fazemos nossa parte no mundo bonitinha para que isso vá crescendo e essas condições vão se expandindo e sendo compartilhadas para aqueles que não têm, por N questões. Está tudo certo, como diria o seu falecido seu Bertinho, né? Mas isso não nos, o fato de estar tudo certo não nos isenta da consciência e da responsabilidade de tentar viver melhor e compartilhar esse melhor com o mundo, cada um dentro da sua história, certo? Então, quando eu convido que vocês pensem e meditem sobre o sentido de saber tantas coisas, tragam isso bem próximo para a vida de vocês. Às vezes a gente faz vários cursos e não pratica. A gente lê livros incríveis e às vezes é só mais um livro. Tem um tanto em nós de estudante crônico. Cuidado! Estudar é fundamental, mas praticar, tentar praticar, errar é mais importante ainda. Então, fazer essa avaliação, o que eu tenho? O que eu realmente boto em prática? Senão a gente vai ficando um poço de conhecimento inútil, né? Tipo aquelas revistas de fofoca que às vezes a gente lê. Então, nós temos acesso a tanta coisa maravilhosa. Nem precisava tanto, bastava que a gente botasse um pouquinho mais em prática. Eu tenho um exemplo antigo, mas acho que ainda é atual, que nós somos que nem pessoas, é como se eu comprasse uma Ferrari só para ir na padaria. Não precisa ter um carrão maravilhosão para 2 quadras e voltar para casa. Mas é isso que a gente faz com conhecimento. Todo mundo tem uma Ferrari de conhecimento dentro de si e usa para quase nada. E dezembro chega, o mês mais importante de 2020 é dezembro. Nós temos um aninho, olha como Deus é bom para nós temos um aninho inteirinho para nos preparar para isso, tá? Aqui está listado, são coisas absurdamente importantes. Então, o eclipse solar de dezembro é um espetáculo, vai ser um eclipsão lindão. O Saturno reingressa em Aquário, agora ele não volta mais para Capricórnio, ele vai ficar 2 anos e meio nesse signo, e junto o lindinho do Júpiter. Dia 21 o Sol ingressa em Capricórnio, que é o solstício de verão, e acontece a mais esperada das conjunções, que é a conjunção exata entre Júpiter e Saturno a 0 graus de Aquário, tá? Aqui, como eu coloquei na lâmina, os planetas Júpiter e Saturno, que são os maiores, literalmente maiores planetas do sistema solar, eles, do ponto de vista aqui da Terra, é como se eles estivessem exatamente um de rostinho colado com o outro, no grau 0 do Aquário. Eles são conhecidos como cronocratores. O que é isso? Cronocrator é uma palavra, né, diferentona. Eles são marcadores do tempo. Na antiguidade, os astrólogos, eles sabiam o tempo das coisas às eras, os movimentos, tudo a partir desses dois aqui. Há quem diga que eles estavam conjuntos e fazem parte da tal estrela de Belém, né? Tem estudos bem sérios que dizem que era uma tríplice conjunção Júpiter, Saturno e Vênus, por isso que brilhava tanto no céu e que eles seguiram. Então, quando eles se reúnem... Essa teoria da estrela de Belém, assim, que tinha cada 2.000 anos? Sim, só que a gente tem outras conjunções. A conjunção que está acontecendo agora, ela não é a mesma daquele período, tá? Porque tem umas diferenças. Mas elege esse período como o reinício de alguma coisa. Como se fosse... eu insisto que a gente está entrando na era da inteligência artificial. Não só eu li coisas a respeito e tal, mas essa entrada de Urano em Touro, com isso aqui, como vai acontecer agora, em dezembro, daqui a um ano, que a gente vai piscar 2 vezes e a gente vai estar lá? Faz 800 anos que não acontece. Como ficaria muito mais técnico do que eu já estou falando, para conseguir explicar isso em um tempo tão curto, eu subdividi em ciclos, tá? E trouxe os últimos 200 anos. Se vocês olharem há 200 anos atrás, pegar livro de história Google,
O que aconteceu basicamente nesses últimos 200 anos? A entrada teve a Revolução Industrial e todos esses maquinários na nossa vida. A vida do ser humano mudou de uma maneira absurda nos últimos 200 anos. Nem precisava ser 200 anos, né? Se a gente botar 100 anos. Então, a gente está dando um salto aqui muito importante. E eu afirmo assim que os próximos anos a gente não consegue nem imaginar o tanto de tecnologia que nós vamos ter à disposição do tipo que a gente tem hoje com o celular. Isso aqui está aumentando muito. Mas essa não é a parte mais importante. O que está mudando principalmente é isso aqui. Mudanças estruturais, ascensão ou queda de líderes e pessoas importantes no mundo. As questões econômicas, financeiras, elas terão desempenhos instáveis e flutuações súbitas. Então, eu convido vocês a pensarem seriamente sobre a forma como vocês utilizam os recursos, porque é importante. Agora é o momento mesmo. Não é porque está pobre, não é porque vai acontecer, ai meu Deus, então não vai ter dinheiro? Será que o meu negócio não vai ir bem? Será que o meu patrão vai me demitir? É para muito além disso. Começa por dentro. Não vai mais se viver com essas bases e essa estrutura. Se vocês acharem que eu estou sendo exagerada, pensem quantos anos faz que a gente dispõe de cartão de crédito? Não tenho ideia, mas eu sei que eu estou conseguindo. Mas era meia dúzia de gato pingado que tinha 20 anos atrás. Hoje em dia, qualquer pessoa só usa isso. Quando que a gente achou que ia ver parar de circular o dinheiro na mão? A gente não tinha esse entendimento. Se as pessoas falassem, a gente dizia, ai, nem é. O dinheiro sempre vai estar lá. Então, está tudo mudando. É sobre isso que a gente está falando. Só que agora de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais acelerada, porque está de acordo com o plano. E nós vamos seguir. Sim. Sim. Isso já começou com a entrada do Urano em Touro. O Touro, ele fala da agricultura, mas ele fala do dinheiro, da matéria, daquilo que te dá sustentação, os teus ganhos. Então, a partir do momento que ele entrou em Touro, e ele leva 8 anos, então vamos deixar mais 7 anos para frente, isso vai mudar completamente. Eu não teria o atrevimento de dizer que vai deixar de existir. Talvez tenha um outro formato disso, né? Mas essas estruturas físicas, e vocês escrevam no caderninho de vocês, depois de 2026 vai começar a mudança na educação. Aquilo que a gente tanto quer vai chegar. Depois de 2026. Então, essa conjunção de Júpiter e Saturno no zero, nesse marco zero, se para a gente, assim, na Terra, é uma evolução de máquinas? Seria mais tecnologia? Seria isso que vem para ver? Isso, ele nos dá poder através da mente. Um português bem claro seria isso. E a nossa capacitação, a nossa relação com o tempo e com o espaço, ela está sendo mudada. A gente está mudando isso. O próprio fato de eu poder atender online. Hoje de manhã mesmo estava atendendo uma pessoa da China, aí outra dos Estados Unidos. Segunda-feira eu tenho uma cliente que está na Inglaterra, né? É isso. Essa própria coisa que a gente fala, isso mudou a nossa percepção do tempo e do espaço. Isso já é real, não é algo que vai acontecer. Só que isso vai se intensificar e vai se expandir para outras áreas. Então, quando eu falo nisso aqui, que são esses cronocratores, esses senhores do tempo, os marcadores do tempo, internamente é que ele está acontecendo. Em Aquário, Aquário é um signo de elemento ar, da mente, da intuição, sobretudo um signo que fala do futuro e dos grupos. Então, o poder ele vai estar muito mais ligado a grupos do que uma figura. Essa experiência que a gente tem com a política, que hoje é um governante, ela está desmoronando. Que tipo de governo vai ser?
Gente, eu não sou uma adivinhóloga, mas sei que não vai mais ser assim, certo? Cada vez mais na horizontalidade, né? Essa é Nos círculos, né? entendida de uma outra forma, não mais piramidal. Então, cada vez mais se fala. E novos formatos estão existindo. Se a gente, eu vou pegar isso como um gancho só, entendam que não é uma bandeira que eu levanto, tá? Essa mesma menina sueca que eu falei, se a gente compreender que quando que a gente teve uma menina de 16 anos sendo porta-voz de uma geração, não dava nem pra imaginar, né? Guria menor da idade, o que nós ia dizer para ela? Vai para casa, guria, vai estudar, não teria respeito. E de uma forma que muitos concordam ou não, e talvez não concordem justamente porque ela representa um novo modelo de liderança no mundo, a gente fica surpreso, mas isso é fato. Então isso vai se intensificar, essas coisas que a gente não sabe de onde vem e não tem nem como prever como exatamente vai ser. A gente consegue entender o que não mais vai ser. Um exemplo bem simples de algo que todos nós estamos acostumados. E hoje de manhã eu trabalho na área da educação também, na formal, né? A gente estava discutindo sobre não ter mais sinal sonoro dentro da escola. Do início, do fim, então nosso tempo do recreio. Que as pessoas se habilitem a controlar o seu tempo, os professores, os alunos, enfim, todo mundo. E já tem muitas escolas que já funcionam assim. Então essas mudanças, elas vêm de coisinhas pequenas, porque mudança grande, a mudança grande ela acontece no pequeno, né? Tem até aquele ditado, quem não sabe como é que é, guardar o centavo não merece não sei o que, tem os ditados populares, né? E é muito interessante essa relação, né, do indivíduo com o tempo, com o espaço, com o controle da consciência. O governo desses grupos, porque o aumento das ecovilas, das reuniões de pessoas, desses gerenciamentos, das cooperativas, a gente se afastou e agora a gente está tendo que se agrupar de novo. Em parte é o que a gente está fazendo aqui, nós estamos dividindo um pensamento, uma curiosidade. Eu acho que esse espaço ela muda completamente, porque eu posso estar inserido num espaço, num tempo, em algum lugar, está conectado com coisas que não estão ali ao meu redor. Sim. Estão acontecendo do outro lado do mundo. Sim. Por exemplo, eu posso ver a necessidade de coisas de mãos e eu estar conectado com um grupo de pessoas que estão ao redor do mundo e eu estar experienciando vivendo mais com essas pessoas do que com as pessoas ao meu redor. E isso é o que? Isso é uma realidade que cada vez mais vai ser para todos. Hoje é para alguns, mas cada vez mais vai ser para todos. Eu vejo isso nesses jovens, bem jovens de agora, na verdade, eu estou no meu filho, por exemplo, que acontece isso. Ele não tem vontade aquela vontade que tinha, vamos dizer, há poucos, no ano passado ainda, aquele mundo dos jovens de intercâmbio, estudavam graduados aqui no Brasil, indo ver, talvez, assim, uma experiência fora, ok, mas às vezes assim, olha, eles vão lá na Prata, né? Eles estão aproveitando a potencialidade deles aqui no Brasil, estando conectados com o mundo. Eu vejo meu filho fazer isso. Ele trabalha numa empresa global, que é a SAP, de São Paulo, que é uma empresa alemã com sede no Polo da Ensino, e ele fala, os clientes que ele atende um dia ele está com a manutenção do governo americano, na vez dele em tal lugar, com a Bruxelas, esse é o dia a dia de trabalho dele, e a gente ainda consegue estar no quarto dele. E aí a gente pode trazer isso para o universo da população mesmo, né? Sem tanto poder aquisitivo, econômico, cultural, que está lá na sua casa vendo a televisão aberta, não televisão paga, mas que tem acesso a um filme bacana, um documentário bacana, que o mundo está dentro da casa delas de alguma forma, né? Qualquer pessoa hoje em dia tem um celular, pode ser um assalariado, então a informação ela está mais disponível e isso vai se intensificar. Por favor. Dentro daquela questão, eu só quero citar assim, cuidem com os gastos, o comprometimento do dinheiro de vocês a médio e longo prazo, tá? Cuidem com essas compras malucas, que é tão normal. Precisa mesmo comprar isso? Comecem a pensar.
meditar sobre estar no centro da tua vida. Bem facinho, né? Qual é o sentido da tua vida? Se perguntem. Eu me pergunto todo dia, inclusive, né? A gente pode ter umas pistas aí, mas acho que é um exercício mais do que nunca importante, especialmente quando vocês chegarem em 14 de dezembro, praticamente um ano para frente, depois de ter passado por todos aqueles questionamentos, aquelas práticas, aquelas meditações, de tentar entender o ciclo que uma coisa desemboca na outra, que tudo tem um vínculo, é como um elo de corrente que vai dando sequência a outra coisa, e a gente chega no final. Só para vocês terem uma ideia, essa conjunção Sol e Lua, então, a 23 graus do signo de Sagitário, ela acontece a cerca de menos de 2 graus ali do centro galáctico. Nós somos pessoas que vivem no planeta Terra. Esse planeta Terra, ele é um dos planetas que gira em torno do Sol, dessa estrela. Esse conjunto chamado Sistema Solar, ele é um entre bilhões numa galáxia chamada Via Láctea, e essa galáxia Via Láctea é uma entre bilhões nesse universo que hoje em dia já é chamado de multiverso. Somos quase nada e ao mesmo tempo somos tudo. Então, casualmente, nessa sincronicidade da vida, esse eclipse, junto com todas aquelas referências daquela conjunção que faz 800 anos que não acontece, acontece justamente na parte do céu que aponta para o centro da galáxia, que aponta para o centro da Via Láctea, que é esse centro. E é por isso a meditação sobre, então, eu me colocar no centro da minha vida e entender qual o sentido que faz eu estar aqui. Certo? Por favor. Aqui eu repito então, né, quem quiser fotografar mesmo, que vai receber depois, o período em que o planeta Mercúrio, que é o planeta que representa a comunicação, então, como eu falei antes, o período que ele vai estar retrógrado, ou seja, que a comunicação fica mais tumultuada, que há maior tendência a atrasos, tem que cuidar melhor dos contratos, nada que perturbe a vida tanto assim, mas é bom estar ligado. O principal é aquele que eu falei, lembram que eu falei da língua preta e bifurcada, da gente ter cuidado com as coisas que vai falar, porque nesse período ele está numa região do céu que a gente chama de via combusta, que é uma região em que o Sol e a Lua, eles estão em lugares do céu que não são benéficos para eles, e tem algumas estrelas fixas mais difíceis, e isso representa imprevisibilidade, mudança brusca, coisas repentinas. Então eu posso estar numa conversa, fui ali para conversar uma coisa bacana contigo, e aí eu fala uma coisa ou a pessoa fala outra coisa, e aquilo serve como gatilho para uma série de coisas ruins. Só vai sair coisa ruim se tem coisa ruim. Entenderam como a matemática da vida é simples? Se eu não guardo lixo, quanto menos lixo eu guardar, melhor. Fica todo mundo melhor. Essa é uma contribuição para o mundo. Eu escrevi para vocês antes, se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que mudar a si mesmo. Não tem um mundo melhor sem a gente fazer a nossa parte. Então, esse é um período importante nas relações, nos acordos, nos contratos. O que der para, se tiver que ter uma definição muito importante, evita a reunião de combinação, ou então vá para a sua vida, vá para a reunião, sabendo que tu corre um pouco mais risco de entendimento. E aí tu vai ter que te explicar mais, ter que ouvir melhor, coisas assim, certo? Pulando então, né, para a semana passada uma pessoa disse que a pessoa estava se atirando no abismo antes de chegar a 2020. Nem é. Né? Cada um. Eu queria trazer para vocês esse entendimento um pouquinho melhor sobre o que a gente chama da grande mutação. Eu sou essa pessoa que fala mais técnico e eu juro que eu estou tentando ser super simples, tá? Dois astrólogos bem bacanas, o Henri Guchon
e o André Barbeau, pessoas super importantes dentro da astrologia, os dois falecidos, lógico, criaram uma coisa que eles chamam de índice cíclico planetário. Caras da ciência foram lá e foram pesquisar e vão ver esse negócio aí. O André Barbeau daria uma palestra à parte, era um cara que entrou na astrologia para provar que ela não existia. E aí ele começou a estudar, e aí ele, meu Deus, e deixou um legado maravilhoso. Então muito do que hoje a gente tem de comprovação, de estatística, foi feito por ele. Ele pegou o trabalho do Bouchon e botou a parte dele em cima disso, tá? É um índice que mostra o grau de proximidade ou de afastamento dos planetas entre si. E isso é uma coisa bem técnica, que quanto mais os planetas geracionais são esses bem longe do Sol, Urano, Netuno, Plutão, que astronomicamente tem mais planeta, quanto mais eles estiverem agrupados numa faixa estreita zodiacal, mais baixo é o índice e maior a possibilidade de ocorrências de eventos extremos, normalmente relacionados a crises coletivas com impactos de grandes proporções. Essa frase aqui é um símbolo disso, né, que a frase não é minha, a queda do índice é indicativa de refluxo para a humanidade. A presença de tantos planetas em Capricórnio intensifica as características desse signo, tá? Eu quero só fazer uma pausa aqui para lembrar que os capricornianos não são todos iguais, como os arianos não são todos iguais, como os taurinos não são todos iguais. Existe uma coisa chamada mapa astrológico natal, que é uma coisa individual. Se vocês tiverem interesse, por favor, Andréia, Ana, faço o mapa astral há 35 anos, então. E uma coisa é um estudo individual e outra coisa é um estudo coletivo. Mas características de Capricórnio como propriedades, delimitação, integridade, responsabilidade, organização, apontando também para a política e as suas instituições, as estruturas sociais e geológicas, os recursos naturais, a sustentabilidade. Serão colocadas em pauta as questões de governo e poder dentro de um contexto de ação, não é só discursar, nós vamos para atitude. Por conta do forte ritmo cardinal, os planetas estão em signos que são cardinais, que é um ritmo que dá mais atitude, que dá mais iniciativa. Então não é um momento onde as coisas vão ficar assim, nossa, tanta coisa está acontecendo, quanta mudança, nós estamos só falando sobre isso. Estaremos envolvidos em atitudes. E também pela passagem do Marte, do planeta Marte, entre o 16 de fevereiro e 29 de março, que costura essas conexões planetárias. Então imaginem que tem essa fila de pessoas aqui, sentadas, e o Marte passa, porque ele é mais rápido, ele passa por tudo isso. Ele é o Deus, o planeta, o símbolo da ação. Então quando ele atravessa essa fila de pessoas ali em Capricórnio, ele é o gatilho para que essas coisas realmente se tornem reais, se tornem realidade, e a gente não fique só falando sobre os problemas, brigando com o governo ou dando pitaco, porque de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E a gente adora dar pitaco nas coisas, todo mundo sabe muito. Esse é um ano então de mais ação. E esse movimento, bota na outra lâmina, por favor, é chamado de grande mutação. Em 2020 nós viveremos aprendizados importantes quanto à situação financeira. No âmbito individual, são imprescindíveis as posturas cautelosas com gastos ou endividamentos, assim como as buscas de alternativas para evitar as perdas de renda, em vista de maneira segura e útil. Ninguém nunca quer ouvir isso, né? Nós temos duas posturas aqui. Vocês podem olhar e dizer, nossa, eu fui numa palestra de uma astróloga super pessimista, que eu não sou, e dizerem, eu tenho um corpo fechado, tudo vai dar certo com essa pessoa de Deus e não vai dar nada errado para mim. Ou vocês podem adotar uma postura cautelosa, parcimoniosa, sensata
econômica e rigorosa, independente de se vocês são milionários ou não. Tem a ver com consumo consciente, tem a ver com não precisa desperdiçar. Isso é tão diferente, gente, de não ter dinheiro. Pensem sobre isso. Em 2020, os planetas Júpiter, Saturno e Plutão, eles formarão uma conjunção tríplice, ou seja, eles estarão próximos um do outro. E vão ser 3 ciclos planetários importantes que começam quase ao mesmo tempo. Eu passei essas datas para vocês, mas então fazendo um resumo da nossa conversa de hoje. O primeiro é o ciclo de Saturno-Plutão, que, como a gente viu antes, o Saturno e o Plutão vão fazer uma única conjunção exata lá no dia 12 de janeiro, e um novo ciclo de reestruturação política e econômica com duração de cerca de 37 anos, para vocês entenderem a visão macro que a astrologia nos traz, que não é o fulano, não é o beltrano, não é esse governo. É uma mudança de atitude política da gente de dentro para fora. Indica mudanças na estrutura mundial, reorganização nos cargos de poder, tendência às medidas de retração econômica que podem levar à recessão. Podem. Então, quando eu falo em retração econômica, é bem importante a gente ter planos B na vida, né? Se tu for olhar as coisas de qualquer livrinho de astrologia, bem simplinho, tu vai ver lá Capricórnio, às vezes dizem que é pão duro, mas não, são pessoas cautelosas, que têm essa tendência a ir com uma medida, com cuidado. Adotem, nesse momento são boas posturas, não é ter medo, é ter sensatez. Olha a diferença. Então, não é para entrar na vibe da pobreza, da escassez, é para entrar na vibe do eu preciso disso. Eu tenho uma roupa nova que eu usei 2 vezes, eu preciso comprar uma outra para ir no casamento? Não que tu não possa, mas a pergunta, ela é importante nesse momento, porque daí, conforme a pergunta, tu pode trocar a resposta, né? Seria como você falou, para saber tanto, para ter tanto. Então se tu tem que usufruir, entende? Porque a gente eu acho muito importante isso, porque a preocupação da maioria das pessoas é ter, né? Então vamos guardar, vamos ter, vamos comprar, vamos ter, mas a gente dificilmente pergunta como é que a gente vai aproveitar o que a gente tem. Então trazer essa resposta, ela é muito, isso dá uma outra dimensão àquilo que a gente acha que tem, né? As pessoas têm casas, vem enchente, as pessoas têm empresas, vem os governos, vem. O que a gente tem? É de se perguntar? Por favor. Pode? Fica à vontade. As pessoas no geral, tudo isso, né? Esse aspecto solar, as pessoas vão estar mais assim, exageradas um pouco e tal, e que é para controlar um pouco, é para cuidar, esse aspecto de Capricórnio para cuidar um pouco. Você acha que as pessoas elas vão estar mais abertas assim, para fazer trabalhos em grupos ou mais trabalhos individuais? Como é que é? Frente a isso, as pessoas vão estar mais carentes para estar com as outras pessoas ou elas vão procurar mais uma coisa individual, que elas vão estar muito assustadas? Mas as duas, eu digo sim para as duas coisas, porque as pessoas já estão se sentindo mais sozinhas e mais sobrecarregadas e um pouco amedrontadas. Em parte, essa palestra vem desses questionamentos que eu ouço, né? Para a gente tentar se assegurar um pouco do que está acontecendo. E esse movimento de eu estar assustado e sozinho e querendo me entender, me leva a dizer, nossa, mas tu também, olha, ela também, olha, fulano também se sente como eu. Quando eu tenho esse entendimento que eu sou um no coletivo, não é ou eu, o indivíduo, ou o coletivo. A gente está todo mundo junto. A visão tem que se alargar para eu estar no meio das pessoas e não perder a noção de quem eu sou e estar olhando para mim sem perder a noção que tem outros à minha volta. É uma troca justa e equilibrada, tipo coisas que a Mãe Natureza faz, sabe? Eu acho que isso é um processo natural em nós, que a gente pode investir mais. O ciclo Júpiter-Plutão, em 2020, ele forma 3 conjunções que eu apontei para vocês as datas ali. Então, 5 de abril, 30 de junho e 12 de novembro.
A última dessas conjunções, então, ocorre naquele grau da única conjunção Saturno-Plutão, o que reforça esse contexto. E esse ciclo aqui, Júpiter-Plutão, ele dura 12 anos. E pode gerar crescimento e renovação social através da reforma de leis. Estabelece novos desafios políticos e judiciários e traz um forte impacto na economia. Então vocês podem ver que o ciclo anterior que a gente estava olhando, ele é mais restritivo. E esse aqui já quebra e já vão. Então os dois mais ou menos, como eles estão acontecendo ao mesmo tempo, eles mais ou menos cooperam para a gente não ter motivos para entrar em desespero, mas para a gente ter todos os motivos para entrar em ação, que é muito diferente, tá? O ciclo Júpiter-Saturno e a grande mutação. Esse atual ciclo, iniciado em 2000, vai encerrar uma etapa de conjunções no elemento terra. O Júpiter e o Saturno vinham se encontrando em signos de elemento terra, eles se encontram mais ou menos de 20 em 20 anos, um signo do mesmo elemento. E esse último subciclo, então, ele começou em 1842. Então foram cerca de 180 anos de uma política materialista, territorial, financeira e dominadora. Esse texto é da Béranger, que é uma astróloga bem bacana, com forte valorização do material. O período foi marcado pelas consequências sociais da Revolução Industrial, o deslocamento da população do campo para a cidade, o desenvolvimento do capitalismo e a luta de classes, a busca de nações por supremacia e a organização dos governos para dominar as grandes massas de população. Isso é história, não é nem astrologia. Vocês se informarem, é isso. Em termos de coletividade, a mudança representada pelas conjunções Júpiter-Saturno para o elemento ar, porque eles vão se encontrar então daqui a um ano a 0 graus de Aquário, nos encaminha para uma maior valorização do humano e das relações pessoais. Daniel, cadê tu? Né? Lembra? Sim, mas só para... Ai, aqui tá calorão. Vou trocar contigo. Para o desenvolvimento do intelecto e definitivamente nos coloca na era das inteligências artificiais. Tá? Quem, por favor? A partir do ano de 2021 até 2028, o ritmo de ascensão, lembra que eu falei que o índice estava em queda, ele vai começar uma ascensão, e vai ser o mais acentuado do século, subindo muito e rápido. Montanha-russa, por isso que a gente sente a gente não sabe dizer o que é, mas a gente sente essas coisas assim. Em 2026, 9 dos 10 ciclos planetários, eles vão estar ascendentes. E em 2028 é que teremos mais um processo de mudanças e evolução finalizados, ou não, como diria Caetano Veloso, né? Porque o coletivo sim, mas se a gente não acompanha o coletivo, gente, a gente fica para trás. A natureza faz isso. Esses são os astrólogos que eu me inspirei e tem textos dele nesses slides, nessa palestra. E eu agradeço de coração. Estou aberta a perguntas para a gente continuar e finalizar o conjunto de conhecimentos de hoje. Tá certo? Agradeço a vocês.